Parte 2. A profundidade do abismo. O tempo os torna-se uma entidade diferente para Jó. Os dias não fluíam mais. Arrastavam-se cada hora pesada como pedra de moinho. Cada noite um túmulo escuro onde os fantasmas de sua família dançavam em seus sonhos. Ele se sentava nas cinzas daquilo que fora sua vida, não as cinzas literais de sua casa, pois ela permanecia de pé, vazia e ecoando os silêncios menos, mas as cinzas simbólicas de tudo que ele construíra. 3 amigos, ouvindo falar de todas estas calamidades que lhe sobrevieram, viajaram cada um de seu lugar. Elifaz do Tema, Bildade do Suá e Zofar de Naamá combinaram encontrar-se para irem juntos conduzir dele e consolá-lo. Quando de longe levantaram os olhos, não o reconheceram. A transformação era tão completa, tão visceral, que pararam a certa distância, incapazes de aproximar-se imediatamente. O homem que eles conheciam, menos robusto, ereto, com olhos que sorriam antes dos lábios, estava irreconhecível. Sua pele, outrora bronzeada pelo sol saudável do trabalho nos campos, agora apresentava uma palidez doentia. Seu corpo, antes forte como os carvalhos de Bazã, estava encolhido, curvado sob um peso invisível. E sobre sua pele, do alto da cabeça à planta dos pés, cresciam úlceras purulentas que exalavam um odor doce e nauseante. Com um caco de telha que encontrara nas ruínas de um celeiro, Jó raspava as feridas sentado no meio das cinzas. Seus movimentos mecânicos repetitivos, como se ao limpar o corpo pudesse limpar a alma. Por 7 dias e 7 noites, os 3 amigos sentaram-se com ele em silêncio. Nenhuma palavra parecia adequada, nenhum consolo possível. A dor de Jó era um continente inexplorado, um território de sofrimento onde a linguagem comum falhava. Eles apenas estavam presentes, suas silhuetas formando um círculo incompleto ao redor do homem em cinzas. No 7º dia, quando o sol começou a tingir o horizonte de um vermelho que lembrava sangue, Jó quebrou o silêncio. Suas palavras não foram as de gratidão que seus amigos talvez esperassem, nem as de aceitação serena. Foram um gemido primordial, um lamento que vinha das profundezas de sua humanidade ferida. Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Sua voz era áspera de desuso e dor. Converta-se, aquele dia, em trevas. E Deus, de cima, não o procure, nem resplandeça sobre ele a luz. Elifaz, o mais velho, o mais sábio em anos, franziu a testa. Bildade olhou para o chão, desconfortável. Zofar apertou os lábios. Jó continuou, sua voz ganhando intensidade: porque não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos a aflição? Porque não morri desde a madre? Porque não expirei ao sair da madre? As perguntas não eram retóricas, eram furos na superfície lisa da realidade, por onde jorrava a angústia de um homem que não conseguia mais encontrar sentido. Porque me deram os joelhos que me recebessem, e os peitos, para que mamasse, pois agora jazeria e repousaria tranquilo. Teria dormido e então repousaria com os reis e conselheiros da terra. Seu lamento continuou, uma torrente de palavras que varreu os 7 dias de silêncio. Ele falou da escuridão que agora preferia, da sepultura que parecia mais convidativa que a vida, do repouso que os mortos desfrutam, enquanto os vivos sofrem. Quando finalmente se calou, exausto, as primeiras estrelas apareciam no céu, testemunhas silenciosas de sua dor. Foi então que Elifaz falou. Sua voz era calma, medida, carregada da sabedoria dos anos. Se intentarmos falar-te, ser-te-á enfadonho, mas quem poderá conter as palavras? Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Eis que tens ensinado a muitos, e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras tens sustentado aos que vacilavam, e os joelhos debilitados tens fortificado. Sua abordagem era gentil no início, reconhecendo a integridade passada de Jó. Mas então veio o núcleo de seu argumento. A lógica implacável que caracterizaria todos os discursos dos amigos. Agora, pois, que te sobrevém a ti, te enfadas. Onde está o teu temor, a tua confiança e a esperança na sinceridade dos teus caminhos? Elifaz apresentou sua visão do universo moral. Causa e efeito, semeadura e colheita. Lembra-te, peço-te, de que algum inocente jamais pereceu, e os retos nunca são exterminados. Pelo que eu tenho visto, os que lavram iniquidade semeiam o mal, isso mesmo cegam. Sua lógica era irrefutável em sua própria estrutura. Deus é justo, o sofrimento é punição. Portanto, Jó deve ter pecado. A equação era matemática em sua precisão, mas falhava em capturar a complexidade do coração humano e os mistérios dos caminhos divinos. Jó respondeu não com defesa, mas com aprofundamento. Sua dor não era apenas sobre o sofrimento, mas sobre o silêncio de Deus. Se tão somente se pesasse a minha mágoa, e a minha calamidade juntamente se pusesse em balança, porque agora seria mais pesada que a areia dos mares. Por isso as minhas palavras estão cheias de loucura. Ele não negava a possibilidade de pecado, que é o homem, para que tanto o engrandeças,
e ponhas nele o teu coração. Mas questionava a proporção. Sua dor parecia maior que qualquer culpa possível. Então, em meio ao desespero, veio uma das declarações de fé mais paradoxais de todos os tempos. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Bildad foi o próximo, menos filosófico que ele faz, mais direto. Porventura Deus perverte o juízo? Ou perverte o Todo-Poderoso, a justiça? Para ele a resposta era simples. Os filhos de Jó pecaram. Jó deve examinar-se, pois na verdade Deus não rejeita o íntegro, nem toma pela mão aos malfeitores. Zofar, o mais jovem e mais impetuoso, foi o mais brutal. As tuas próprias lábios depõem contra ti, e a tua boca testifica contra ti. Sua acusação era direta. Jó estava sofrendo menos do que merecia. Sabes que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o aplauso dos malfeitores é curto, e a alegria do ímpio, de um momento. O ciclo de discursos continuou menos acusação, defesa, questionamento. Jó não se dobrava à lógica simplista. Em vez disso, aprofundava-se no mistério. Na verdade, sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Ele reconhecia a transcendência divina, a distância infinita entre Criador e criatura. Se quisesse contender com ele, não lhe responderá uma vez de mil. Sábio em coração e poderoso em força. Quem se endureceu contra ele teve paz. Seu sofrimento tornou-se um crisol onde a fé superficial evaporava, deixando apenas o núcleo indestrutível de um relacionamento que não dependia de entendimento. Jó não defendia sua inocência perfeita. Se lavasse-me com água de neve e purificasse as minhas mãos com sabão, ainda me submergirias no fosso, e as minhas próprias vestes me abominariam. Mas questionava a lógica simplista do sofrimento como retribuição imediata. Em meio aos debates, um quarto homem havia chegado silenciosamente. Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Rão, mais jovem que os outros, mantivera-se em silêncio por respeito à idade dos debatedores. Mas à medida que ouvia, sua indignação crescia. Viu a falha tanto nos argumentos dos amigos quanto na abordagem de Jó. Finalmente, não conseguindo mais conter-se, explodiu. Na verdade, cheio estou de palavras, e o espírito dentro de mim me constrange. Eis que o meu ventre é como vinho sem respiradouro, como odres novos está prestes a arrebentar. Eliú trouxe uma perspectiva nova, um meio termo entre as posições extremas. O sofrimento como disciplina, não como punição. Deus falando através da dor, porque Deus fala uma e duas vezes, porém o homem não atenta. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, no adormecer sobre a cama. Então abre os ouvidos dos homens e sela a sua instrução. Sua abordagem era mais sofisticada, menos o sofrimento como pedagogia divina, um chamado ao arrependimento e crescimento. Eis que Deus é poderoso, contudo a ninguém despreza. Poderoso é na força de entendimento. Ele defendeu a justiça de Deus sem negar a inocência relativa de Jó, sugerindo que talvez a questão não fosse culpa, mas algo mais profundo. Mas mesmo Eliú, com sua eloquência juvenil e suas novas perspectivas, não tinha resposta completa. Suas palavras eram mais compassivas, menos acusatórias, mas ainda assim eram palavras humanas tentando decifrar o indecifrável. Enquanto os debates se arrastavam, Jó às vezes parecia alcançar lampejos de compreensão profunda. Em momento, ele fez uma declaração que ecoaria através dos milênios, uma afirmação de fé que transcendia seu sofrimento imediato. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida esta minha pele, então em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. E os meus olhos o verão e não outros. Aqui estava algo extraordinário. Em meio às úlceras, às perdas, aos debates infrutíferos, Jó vislumbrava uma esperança escatológica. Não a restauração imediata de seus bens, mas um encontro final com Deus que justificaria tudo. Os amigos ficaram sem resposta diante dessa afirmação. O que responder a um homem que, coberto de chagas, sentado em cinzas, falava de ver a Deus em sua carne? Suas teologias sistemáticas, suas fórmulas de retribuição, suas explicações bem-intencionadas, todas pareciam pequenas diante dessa visão. O dia estava terminando mais uma vez. As sombras alongavam-se sobre a terra de Uesse. Os 4 debatedores estavam exaustos, suas palavras esgotadas. Jó permanecia em silêncio, agora seus olhos fixos em algo além do horizonte visível. O caco de telha havia caído de suas mãos, esquecido. As feridas em seu corpo latejavam, mas uma ferida mais profunda, menos a ferida do porquê, permanecia aberta. Foi então que o ar mudou. Não gradualmente, mas abruptamente, como se a própria atmosfera tivesse sido substituída. Um vento começou a soprar, não o vento suave que refresca o rosto cansado, mas um redemoinho que levantava poeira e cinzas, formando uma coluna giratória que se aproximava do lugar onde eles estavam. Elifaz levantou-se. Alarmado, Bildad recuou. Zofar tentou falar,
mas as palavras morreram em seus lábios. Eliú ficou parado, seus olhos arregalados. Jó ergueu lentamente a cabeça, seus olhos encontrando a tempestade que se aproximava. Das profundezas do redemoinho, uma voz falou. Não era a voz de Elifaz com sua sabedoria cuidadosa, nem de Bildade com sua lógica direta, nem de Zofá com sua brutalidade honesta, nem de Eliú com seu fervor juvenil. Era uma voz que fez tremer a terra sob seus pés, uma voz que ecoava com a autoridade da própria criação. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? A pergunta não era dirigida a Jó apenas, mas a todos eles. A todos que tentaram explicar, justificar, racionalizar o sofrimento. A todos que pensaram que poderiam decifrar os caminhos do Altíssimo com a lógica humana. Deus estava prestes a falar. E suas palavras não seriam explicações, mas revelações. Não seriam respostas a perguntas, mas perguntas que desfariam todas as respostas humanas. O verdadeiro diálogo estava prestes a começar. Fim da parte 2. Que Deus te abençoe. Obrigado por chegar até aqui, se inscreva no canal e receba mais vídeos como este.